Bom, meus amigos, eu, assim como outras pessoas, milhares de outras pessoas, não pude deixar de ver e ouvir a afirmação comparando o Holocausto, aquilo que aconteceu com os judeus, com o contra-ataque de Israel contra os terroristas. Claro que a maior vítima na faixa de Gaza, com certeza, são os cidadãos palestinos, na verdade, da faixa de Gaza. Isso porque os terroristas usam essas pessoas como escudo. Mas o Lula falou exatamente isso que você vai ver e ouvir nesse vídeo, somente para recapitular. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Como você viu e ouviu, ele afirma que o governo de Israel, segundo o Lula de extrema direita, está atacando os cidadãos de Gaza, ou seja, os palestinos, sem armas, sem nada, indefeso, quando na verdade Israel está tentando combater os terroristas do Hamas, que, sem mais nem menos, invadiu Israel e matou, estrupou, esquartejou, degolou crianças, idosos, muita barbárie, e saiu arrastando em praça pública. Foram mais de 1.200 pessoas somente naquele dia, onde o terrorista, assim, gratuitamente, sem mais, sem menos, pegou criancinha na frente dos pais e simplesmente degolou as criancinhas, pegando do bicho e degolando, depois ceifando a vida de todas as pessoas, assim, uma total brutalidade. É fato que na faixa de Gaza está morrendo muitas pessoas, cidadãos comuns, porque na verdade, como eu disse, esses terroristas usam as pessoas, crianças, jovens, adultos de forma geral, como escudo para eles se safarem, inclusive sobre proteção, segundo as acusações e evidência. A ONU também ajuda a encobrir esses terroristas. Mas no trecho que o Lula falou, o seguinte, abre aspas, o que está acontecendo na faixa de Gaza não existe em nenhum outro lugar no momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Fecha aspas. Uma página chamada Hoje no Mundo Militar, que diz o seguinte: Lula ignorou os autênticos genocídios que custaram a vida de milhões de inocentes. Aqui a lista de alguns momentos históricos aqui. Claro, foi o Holocausto, que está aqui destacado. O primeiro Holocausto foi entre 1941 e 1945, onde foram ceifados mais de 6 milhões de judeus, dentre elas mortos de etnia e também orientação sexual. E mais adiante, entre 1958 e 1962, a política do líder Mao Tse-tung resultaram em uma das maiores fomes históricas da história, com estimativa de mortes variando entre 15 e 45 milhões. Mao Tse-tung foi um ditador sanguinário da China. Entre 1958 e 1962, houve essa política, digamos assim, de mão de ferro, que deixou a população completamente faminta e morreram cerca de 45 milhões de pessoas. Mais outro exemplo aqui, genocídio de Stalin, da antiga União Soviética. Entre 1932 e 1933, as políticas de coletivização e repressão de Stalin levaram à morte de milhões de pessoas, incluindo o Holodomor na Ucrânia, com estimativa de 10 milhões de mortes. Você viu Lula falar sobre isso? Também tem o genocídio armênio de 1915 a 1923, cerca de 1,5 milhão de armênios foram mortos pelos governos jovens turcos do Império Otomano. Segue outros exemplos aqui, mas eu quero destacar também alguma hipocrisia quando repercutiu essa fala do Lula, essa afirmação de comparar o Holocausto com aquilo que está acontecendo em Gaza, ignorando a ditadura, seus companheiros como Vladimir Putin, que está invadindo, o ditador da Rússia está invadindo a Ucrânia, matando milhões de pessoas, destruindo toda a cidade. Ele não fala nada. Nicolás Maduro, várias atrocidades, prendendo e matando opositores, e nada disso abala o presidente, assim como a ditadura de Cuba e outras ditaduras como Nicarágua e outra ditadura do mundo afora na África. Mas o senhor Cláudio Felizola achou isso tudo normal. Também tem outro gado aqui do Lula, tal de Lázaro Rosa. O mundo está com Lula.
são 162 países que, junto ao presidente Lula, pede o fim do genocídio em Gaza. Aí ele coloca, Lula tem razão. Então, a afirmação desse Lázaro Rosa, tanto do outro gado também, tal de Clayson Felizola, está mentindo e induzindo os seus, digamos assim, os seus fãs, seus seguidores ao erro. Que na verdade a crítica que o mundo faz ao Lula, a fala do Lula, não foi a crítica do que está acontecendo em Gaza. Todos os países, inclusive os Estados Unidos, que é o principal e o maior aliado de Israel, pede todos os dias, negocia com o governo de Israel, de Netanyahu, o fim, um cessar-fogo, nem que seja breve, para poupar a vida dos palestinos que vivem em Gaza. Portanto, a indignação da população, em especial os judeus e, claro, de Israel, não é por conta que o Lula é contra a incursão de Israel na faixa de Gaza, e sim porque o Lula simplesmente comparou Netanyahu com Hitler, da Alemanha nazista. Foi isso que as pessoas e o mundo democrático, o mundo livre, está rechaçando. Então eles colocam como se o Lula tivesse correto, que ele está pedindo o fim da guerra, que é por isso que as pessoas estão atacando. Logo aquele que discorda, assim do Clayson Felizola, que é um gado, é um extremista de esquerda, e assim como esse Lázaro Rosa, que também é um extremista de esquerda, nitidamente, dentre outros aí, Gleisi Hoffmann e outros, eles estão distorcendo o fato. Outra coisa, o Lula fala de genocídio durante a reunião, a convenção na Etiópia, e falou do suposto genocídio que está acontecendo em Gaza, só que ele estava do lado, ele comparou a ação de Gaza ao lado do governante acusado de genocídio da África. Ele fala alguma coisa sobre isso? E não. Então, voltando aqui, reafirmando, não é porque o Lula criticou Netanyahu, é necessário criticar, é necessário que chegue a um acordo de conseguir parar aquela guerra. Mas a questão é, só vai parar a guerra quando os terroristas, eles libertarem os reféns. Se ele não libertar o refém, Netanyahu não vai deixar a sua população, seu povo perecer. Outra coisa, o Lula, você já viu o Lula exigindo que os terroristas do Hamas, libertem os reféns? Você viu alguma fala contundente do Lula? Eu particularmente não vi. Se você tiver alguma fala do Lula, por gentileza, me fale onde está. Se possível, deixa o link aí nas redes sociais que eu vou dar uma olhada e trazer para vocês aqui. Outra coisa que chama atenção é a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde diz assim que a fala de Lula é criminosa e não infeliz. Porém, nós todos sabemos o que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez no verão passado. O que eu estou falando é o seguinte: os gado do Bolsonaro, assim como os gado do Lula, não pode falar nada. Ah, mas o gado do Lula, o gado do Bolsonaro deve chupando nas bolas do Bolsonaro. Só que os gado do Lula fazem a mesma coisa com o Lula. Ou seja, quer dizer, os gado do Bolsonaro chupam as bolas do Bolsonaro e os gado do Lula chupam as bolas do Lula. E o governo tenta limpar a barra de qualquer forma. De certa forma, pessoal, está conseguindo sim. Conseguiu no último dia. Hoje é dia 22 e conseguiu sim limpar a barra. Está diminuindo um pouco aquela burburinho todo. Está mais focando, por exemplo, no depoimento do ex-presidente e seus ex-aliados, digamos assim. Claro, eu não poderia finalizar sem aqui um tweet da Janja, orgulho do meu marido, que desde o início deste conflito na faixa de Gaza tem defendido a paz, principalmente o direito à vida das mulheres e crianças, que são a maioria das vítimas. Tenho certeza que se o presidente Lula tivesse vivenciado o período da Segunda Guerra, ele também teria da mesma forma defendido o direito à vida dos judeus. A fala se referiu ao governo genocida e não ao povo judeu. Sejamos honestos. Aqui eu faço um ponto que a mesma coisa que ela disse quando o governo iria taxar as compras da AliExpress, por exemplo, da Shein, e de outro site, ela disse: quem vai pagar o imposto é as empresas, não é o consumidor.
Então esta fala dela que fala se referiu ao governo genocida e não ao judeu, remete muito à afirmação que ela diz que quem iria pagar o imposto seria na verdade a empresa e não o consumidor, quando na verdade você vai hoje na AliExpress, por exemplo, eu comprava muito lá, e você coloca, por exemplo, uma placa de vídeo lá que custa R$600, quando você vai finalizar, depois do imposto sai por R$1.250 ou R$1.300. Isso mesmo, pessoal, uma compra que seria por R$600 ou R$150, hoje não sai por menos de R$1.250. Isso porque a Janja falou que quem iria pagar o imposto seria as empresas e não o consumidor. Mas mesmo assim, aqui é somente uma opinião de uma pessoa que não tem por estimação, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Até!